é isso aí, meus amores, voltamos para um tema muito mais importante, eu acredito que o seja, que é o Sim. câncer de intestino. E se o pólipo levaria ao câncer de intestino ou são independentes entre si? Essa é uma pergunta excelente e os pacientes fazem muito essa pergunta, né, Camila? Ah, doutor, mas esse pólipo é câncer ou não? É o que acontece. Como eu tinha falado no outro bloco, a grande maioria dos pólipos são adenomas. E os adenomas têm aquelas fases que eu acabei de falar ali atrás. E ele pode, sim, se transformar num adenocarcinoma. Então a palavra adenocarcinoma é câncer. Carcinoma, gente, é terrível a gente escutar isso, né? Infelizmente, Não tem isso jeito. acontece. Então, é essa teoria dessa sequência do pólipo que eu estava explicando chegar até a lesão maligna, que é o câncer de intestino. Então, você ter pólipos significa que você tem a propensão de ter um câncer de intestino. E agora, uma pergunta que não quer calar, né, gente? Preta Gil, Simoni, são pessoas jovens, teoricamente jovens, acredito eu. Sim. Você acha, Aldo, que a gente tem que se preocupar a partir de que idade? O que nós temos visto, Camila, globalmente falando, saiu um trabalho agora de Harvard, extremamente extenso, que o câncer, atualmente, ele se tornou mais precoce. O câncer no geral. Então, e alguns fatores que levaram que o estudo mostrou que levaram a essa precocidade do câncer, né? Por exemplo, obesidade, diabetes, tabagismo, alcoolismo, comidas processadas, né, extremamente processadas. Quase tudo que a gente compra hoje é É processado. ultraprocessado, Então, é. tudo isso fez diminuir a, a idade para o aparecimento do câncer em geral. E do aparelho digestivo também, né, o câncer do aparelho digestivo também. O câncer coloretal, hoje, no Brasil, acaba sendo a terceira causa mais frequente de câncer. Tá? Ele perde para o câncer de mama, perde para o câncer de pulmão. Nos homens é a segunda causa, só perde para o câncer de próstata. Então ele está bastante frequente. Se você observar, né, a população não está mais obesa, né? Sim. A população acaba bebendo Maus bastante, hábitos, tabagismo, gente, radicais livres, exatamente, um maus corpo hábitos. acidificado. Então realmente houve uma precocidade, tá? Não existe assim uma idade específica, né? O alerta, se você não tem fatores de risco, o alerta é a partir dos 50 anos. Mas se você tem fatores de risco, né, a gente já tem que estar um pouquinho antes. Quais são esses fatores de risco? Presença de pólipos. Se você já fez uma colonoscopia e sabe que você tem pólipo, você tem a chance de ter outros pólipos aparecerem ou a ter um câncer de intestino. E no caso do câncer de intestino, a hereditariedade, né? Sim, existe um fator hereditário. Então, se alguém da família, principalmente primeiro grau, então esse é um outro fator de risco. Alguém da família tem, principalmente primeiro grau, pai, mãe, irmãos, tá? Então, meu pai teve. Opa, então você não tem que se preocupar com 50 anos. É Você sempre, tem que né? se preocupar com 40 E anos. qual a periodicidade desses filhos fazerem sem apresentar nada? Eles não têm nada. É que o pai teve, ou a mãe teve, alguém direto teve. Isso. Qual a De 5 em periodicidade? 5 anos. Tá Essa ótimo desse periodicidade já jeito. estaria excelente. Mas vamos supor que o pai teve o câncer com 40 anos. Muito cedo. Ela tem que fazer o exame com 35, essa pessoa. Tá. Tá? É raro, não é frequente, mas existe. Eu já operei paciente com câncer intestinal com 29 anos. 29 anos. Meu Então, Deus. a chance de algum familiar ter é grande. Então, você vai sempre tirando 5 anos, tá? Se a idade for abaixo de 50. Então, se apareceu com 40, vamos fazer o exame com 35. Se apareceu com 45, vamos fazer o exame com 35. Tá? Maior Com incidência é 40. no delgado, é no grosso. Grosso. Sempre que a gente fala de câncer coloretal, nós estamos falando de intestino grosso. Câncer de intestino delgado é muito, muito raro. Pouquíssimo. Então a gente fala de intestino grosso, que é o reto,
né, e o restante do intestino grosso. Tá? É aí que a gente foca. Tá, e a mesma sintoma seria o mesmo dos pólipos ou já não? Parecidos. Infelizmente, Camila, quando o paciente tem sintomas, a situação já está ruim. Se você ouvir a entrevista da Preta Gil, ela já tinha sintomas de um câncer de reto que já estava grande. Porque ela apresentou, por exemplo, fezes em fitas. Então, as fezes afiladas. Ela teve sangramento junto com as fezes, né? Estrias de sangue nas fezes. Então, tudo isso o paciente tem que se preocupar. Um outro sintoma comum é o tenesmo. O que é o tenesmo? É a vontade de evacuar e não evacua. Ela tem aquela sensação que ela quer evacuar, ela vai ao banheiro e fica e não funciona o intestino. Então, um câncer de reto faz isso, porque a lesão está no reto e fica dando essa impressão que quer evacuar, e na verdade não quer. Então, se você olhar a Preta Gil, ela teve tenesmo, ela teve fezes em fita, ela teve sangramento, estrias de sangue nas fezes. Então não pode esperar esses sintomas, né? Já Exatamente. tem que procurar. O ideal é você estar na prevenção, aí você tira o pólipo e não deixa um pólipo virar um câncer. Talvez a Preta Gil, se ela tivesse feito exames anteriormente, ela poderia ter um pólipo, um adenoma no reto, ter tirado esse adenoma e ele não ter se transformado no câncer. Então, é isso que também é o lado bom. Você tem essa possibilidade de evitar de chegar numa situação daquela. Uma outra situação, anemia. Então, anemia tem que se investigar também o aparelho digestivo. E o câncer de intestino, do lado direito do intestino, uma das manifestações é através de anemia. Já operei alguns pacientes que o sintoma é, eu estou com fraqueza, eu estou com cansaço, fazia um hemograma, anemia, e a causa da anemia era um tumor. Gente! Do lado direito do intestino. Então, não do lado esquerdo. Do lado esquerdo, ele pode dar cólicas, ele pode causar o sangramento, que eu falei, estrias de sangue, o tenesmo, esse tipo de sintoma, obstrução, sintomas obstrutivos. Quando a lesão é bem grande, ela acaba obstruindo, porque do lado esquerdo passa fezes que já está praticamente sólida. Então, se tiver uma lesão ocupando uma boa parte do espaço do intestino, as fezes não vão conseguir passar e vai obstruir. Do lado direito, as fezes são líquidas, então obstrução já não acontece. É eliminação, mas pode vai sangrar. eliminando, né, gente? Mas pode Aliás, sangrar. Essas pessoas que têm a hereditariedade precisam fazer, a grosso modo, a cada 5 anos, a colonoscopia. Sim. Mas tem uma preocupação a mais, para o ser humano, metade é ocupado, metade é desencanado, não liga mesmo, deixa chegar o problema. Sim. O exame de sangue, de fezes sendo sangue oculto. Isso. Esse exame, Camila, ele não é um exame específico, tá? Não é um exame específico, mas ele é muito válido. Se nós fôssemos falar em termos de Brasil, um país de 200 milhões de habitantes, como que nós vamos fazer colonoscopia em todo mundo? Exatamente. É um absurdo, gente. Não, é totalmente inviável. A pesquisa de sangue oculto nas fezes, ele serve como screening, né? Ele serve como triagem. Então, o ginecologista, a mulher vai ao ginecologista. É interessante que o ginecologista peça um sangue oculto nas fezes. Se vier positivo, o sangue oculto nas fezes, significa que vai ter um câncer? Não significa, mas dá o alerta. Dá o start para você tentar, procurar. A ginecologista fala, veio sangue oculto positivo, que tal procurar um gastro e fazer uma colonoscopia? Então, nesse sentido, pode ser uma diarreia, pode dar sangue oculto, uma verminose pode dar sangue oculto, um pólipo pode dar sangue oculto, mas um tumor também pode dar sangue oculto. Então, ele serve de screening, mas ele não é específico, mas muito válido. Eu aconselho as pessoas a fazerem a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Muito mais simples, muito mais fácil e pode guiar. E abrange a maioria das pessoas, é o norte, né? Exatamente. É um vetor para nós que temos preocupações, não é? Exatamente. Então, como nós vamos mais a miúde, né, gente, ao ginecologista que peçamos para ele esse exame. E eu tenho visto bastante, eu estou bem contente
com vários colegas, vários ginecologistas que eu recebo, vários pacientes que vêm com sangue oculto positivo. Então é a preocupação adequada desses profissionais para insistirem nisso aí. Eu acho que os clínicos gerais também poderiam, porque nem sempre vem por especialista, né, Camila? Então, se o clínico geral se alertar, olha, já tem uma certa idade, vamos pedir um sangue oculto, é fácil, é bem mais tranquilo. Mas aí você acha que o clínico geral está meio no piloto automático, ele esquece e seria uma orientação Muito que legal. deveria ser Muito dita bacana. com mais Muito... frequência para que Sim, todos peçam? O que aconteceu nessa situação dos artistas é uma situação triste, mas ao mesmo tempo alerta muita gente. Então, o artista chegar e falar na mídia é muito importante. Porque ele é um influenciador, Ele né, é um gente? influenciador e vai influenciar tanto os pacientes como alguns profissionais também. Falam, nossa, eu posso pedir para o meu cliente, entendeu? Mas ajudaria muito o sangue oculto, muito. E assim, para ainda negritar na cabeça do público, vamos falar sobre tratamentos dos mais lenientes, aqueles mais tristes e agressivos. Certo. Vamos lá. Então, para o paciente ter uma boa chance de sobrevida, o que é o ideal? Diagnóstico precoce. Para todo tipo de câncer, o ideal é o diagnóstico precoce. Por que o homem faz o exame da próstata? Para tentar pegar um exame, sem ter sintomas, ele já ter um diagnóstico precoce. A mulher faz do útero, faz da mama, para tentar o diagnóstico precoce. Intestino, a mesma coisa. Então, o ideal é a gente, lógico, o ideal é você não ter. Mas vamos supor, eu vou lá, faço o exame de colonoscopia, retiro um pólipo e vem lá um carcinoma naquele pólipo, tá? Isso é o ideal para tratar, porque daí você vai pegar numa fase bem inicial, que não vai ter metástase, disseminação para o pulmão, disseminação para o fígado. O câncer de intestino tem 2 lugares muito comuns de ter metástase, né? Que é a disseminação para o fígado e para o pulmão. Olha isso, gente. Na fase inicial, diminui muito esse risco. Muito, muito, muito. Então, você tem a chance de cura muito maior. Infelizmente, quando o paciente já tem sintomas avançados, geralmente já tem algo a mais, né? O câncer ele pode disseminar do intestino através dos vasinhos linfáticos, tá? E através do sangue. Então, dos vasos linfáticos vão pegar os gânglios que estão ao redor do tumor. E pelo sangue vai cair na corrente sanguínea e o fígado e o pulmão são os órgãos principais. E aí já muda, porque daí vai ter que entrar quimioterapia, aí é um tratamento sistêmico, já não está mais localizada a doença. Tem que extirpar algum pedaço? Você tem que ressecar o segmento do intestino, uma cirurgia apropriada, que a gente fala uma cirurgia oncológica, tirar todos esses gânglios que estão ali no véu do intestino, né? Porque a gente sabe que pode ir para o gânglio, como eu acabei de falar, então tem que fazer a cirurgia chamada oncológica e avaliar aí depois a necessidade ou não de uma quimioterapia. Perfeito. Agora uma dúvida bem bacana para nós finalizarmos. Aldo, qual a relação entre o câncer de intestino e o câncer de útero e mamas? Então, isso é um alerta para as mulheres, porque estatisticamente a gente sabe que o câncer, a mulher que tem ou câncer de mama ou câncer de útero, aumenta a chance de ter o câncer de intestino. Então ela tem que ficar esperta. Ela tem que ficar de Extirpei olho, meu porque ovário, meu útero e meus ovários, minha mama. deve fazer a colonoscopia. Então, o ginecologista que sabe disso, que geralmente o paciente está com ele, né, fez o diagnóstico do câncer de mama ou de câncer de útero, pede uma colonoscopia e sempre fazer o exame preventivo, porque essa chance aumenta de ter. Então, é um alertinha a mais aí para as mulheres. Se já tiveram, precisa fazer a colonoscopia. Perfeito. Anotaram tudo, gente? Ficaram preocupados? Por isso aqui é para vocês ficarem preocupados. É para cientizá-los e para dar preocupação, sim. Doutor Aldo. Aldo, meu querido Aldo, já é a 3ª vez que está aqui, praticamente um colaborador. Muito obrigada por ter nos recebido. Considerações finais? Sim, Camila, eu agradeço em primeiro, né? Sempre é um prazer estar com você, uma pessoa alegre, sorridente, que
quer esclarecer o seu público. Eu acho que está totalmente correto. Então, assim, o que a gente tem que deixar de mensagem? Procurem o seu médico, procurem o seu ginecologista, o seu clínico geral, a princípio, e o exame de sangue oculto nas fezes já é algo importante, que pode ser feito de baixo custo. Lembrar, se você tem antecedentes familiares, né? Alguém na família teve câncer de intestino, teve pólipos, você tem que fazer antes. Então aí não é com 50 anos, é um pouco antes já começar a fazer a investigação para tentarmos o diagnóstico precoce. A ideia é, diagnóstico precoce, a gente tem a chance de cura. Retirar pólipo é a melhor maneira de prevenir o câncer de intestino. Pela aquela sequência que eu falei. Então, se a gente tirar o pólipo, nós estamos prevenindo o câncer de intestino. Então, é por aí que a gente tem que alertar a população. Muito bem. E é isso aí, meus amores. Assim nos despedimos. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Obrigado, Tchau. Cá. Abraço a todos.